Caso Flor de Lis. Para o que você está fazendo para prestar atenção agora. São novidades do caso com a análise de Renato Lombardi. Ponto número 1. Vai anotando aí para você ver o que tem de novidade desse caso. Ponto número 1. Plano para matar foi elaborado em 2018. Após depoimentos dos filhos da deputada e de Anderson, que foi morto, investigadores concluem que o assassinato foi arquitetado 8 meses, atenção, antes da execução. Olha isso, 8 meses antes da execução. Já era um plano que estava sendo criado para ser colocado em prática. Esse é o primeiro ponto, a análise é de Renato Lombardi. Pode encher a tela aqui, Lombardi, vem cá, por favor. O crime foi elaborado antes. Pois é, você veja que tem uma família muito grande, é uma família imensa, né, de pessoas adotadas, biológicos mesmo. Agora a gente fica sabendo que nenhum que era considerado biológico não é mais. Então se monta esse esquema todo. Mas por que se monta? Não é possível que os chefes da família decidem matar o chefe da família. E a chefe da família, não é? E a mãe, zona, não sabe de nada, não acontece nada, não tem ninguém confidente para falar, olha, estão querendo matar o papai, não sei o quê. Essa história está caminhando exatamente por esse lado da investigação, viu, Gotinho? Bom, Flor de Lis e Anderson não tem nenhum filho biológico. Lombardi acabou de falar sobre isso. Daniel dos Santos, de 21 anos, era apresentado pelo casal como o único filho biológico que ela possuía com o marido Anderson, assassinado a tiros no dia 16 de junho. A mãe de Anderson, avó deste menino, Maria Edna do Carmo, revelou que o rapaz é, na verdade, filho adotivo do casal. Eles apresentavam como filho biológico, mas não, seria uma mentira. Essa é uma outra fase da investigação. Por quê? Por que dizer que você tem tantos filhos adotivos, por que dizer que aquele é biológico? E aí a família sabe, o Anderson deve ter dito para a mãe, não, a gente adotou, mas... Essa por quê? Por quê e por quê? São exatamente interrogações. Filhos contra a mãe. Terceiro ponto que nós levantamos para você aqui no caso Flor de Lis. Pelo menos 5 filhos do casal deram depoimentos que comprometem a mãe. Misael, principalmente, chamou Flor de Lis de mentora intelectual do crime. Misael fala à polícia e acredita que a mãe está por trás. Então, essa é uma história que a família está rachada. Alguns filhos de um lado, os outros do outro lado. Ah, mas todos já foram ouvidos? Nem todos foram ouvidos. A grande maioria foi ouvida. Só que agora a polícia vai começar a reouvir todo mundo de novo. E por que a gente está falando isso? Porque a polícia não informa nada. A polícia não diz nada. A gente consegue as informações através da família. A mãe, o advogado, as pessoas estão contando isso. Vamos lá. Outro ponto. Ponto número 4, envenenamento. Segundo os depoimentos dos filhos, Anderson estava sendo medicado a mando de Flor de Lis. O objetivo seria envenená-lo. O vereador afirmou, ele é vereador, o filho da Flor de Lis, o Misael, que seu pai ficou internado por 5 dias e perdeu 20 quilos. Aí uma filha, Kelly, uma das filhas, relatou que sabia que a irmã Marzi colocava remédio na comida de Anderson. E que Anderson consumia o medicamento sem ter conhecimento do que tomava, ficando letárgico e com muita falta de ar. Esse depoimento é importante porque uma das filhas de Flor de Lis diz à polícia que Flor de Lis costumava dizer, segundo Kelly, que iria dar o remedinho para ele ficar calminho. E quando o Anderson não estivesse mais ali, as coisas iriam
melhorar, Lombardi. E olha, tem um depoimento tão importante nessa história de um dos filhos, que essa é uma menina, ela tomou o iogurte com esse remédio e passou mal e foi levada para o pronto-socorro. Agora, a pergunta é, diante de todas essas revelações, será que a perícia, quando foi lá, já deveria ter ido lá, será que aprenderam esse material? Aprenderam esse veneno na casa? Isso é uma pergunta que também até não tem resposta. Vamos lá, nos chama a atenção que o fecho, o cerco se fecha para Flor de Lis, mas a polícia até agora nada. Olha essa informação que chega. Flor de Lis é casada com Anderson, eles possuem filhos e alguns dos filhos também têm filhos, ou seja, eles têm netos. Um dos netos não prestou socorro, é o ponto número 5. Pessoas que estavam ali depois que o Anderson levou os tiros, pessoas não teriam prestado socorro ao homem caído. Olha essa história que nos chega agora. Tá todo mundo comentando aqui que isso aí daria um livro, daria um filme, daria uma série. O médico responsável por atender a ligação feita ao corpo de bombeiros depois que Anderson foi baleado na madrugada do dia 16 de junho, este homem afirmou que o rapaz que falava com ele no telefone se recusou a prestar os primeiros socorros à vítima. De acordo com o relato dado por Lucas Camargo, a Delegacia de Homicídios de Niterói, o jovem que aparentava estar muito calmo alegou que, olha, não vou fazer nada porque eu acho que ele já morreu. Por isso não faria aquilo que o socorrista orientava. Ramon dos Santos Oliveira, de 20 anos, filho de Simone e neto de Flor de Lis, afirmou em seu depoimento que ele foi o responsável por falar com o médico e admitiu que se negou a fazer o que o profissional lhe pediu, pois acreditava que o avô já estava sem vida. Essa história é assim, será que o lado favorável ao pai ligou para o SAMU e o lado contrário ao pai atendeu o SAMU depois para dizer o seguinte, não, meu pai já está morto, porque você tem orientação. No caso de um acidente de trânsito, a pessoa não deve mexer no acidentado, mas no caso de um baleado, não, você tem que botar no carro e levar rápido. Essa é a história que também não tem resposta. A contradição de Flor de Lis chamou a atenção dos investigadores. Contradições começam a surgir. Quer que eu relate qual foi? No primeiro depoimento, no dia 16 de junho, Flor de Lis disse que estava dormindo quando foi acordada por barulhos de arma de fogo, mas como ela mora perto de uma comunidade, não achou nada estranho e voltou a dormir. E que alguns minutos depois foi acordada por gritos de dentro da sua casa. Já no segundo depoimento, ocorrido 8 dias depois, ela disse que na hora do crime estava conversando com um dos filhos quando escutou 6 tiros. Versão que foi relatada também na coletiva de imprensa. Outra novidade que acaba de chegar, arma do crime. Um motorista de aplicativo teria ajudado o filho de Flor de Lis a conseguir a arma. Este homem também está sendo investigado. A arma do crime, a polícia ainda está levantando essas informações. Lombardi. Olha, eu acho que, diante de tudo isso que está acontecendo, o Ministério Público e a polícia vão deixar, por último, para um novo interrogatório da Flor de Lis. Então, a Flor de Lis vai ser interrogada por último, com todas essas perguntas que nós fizemos aqui, ela vai ter que dar as respostas. E aí ela pode se complicar muito, viu, Gotinho? O Balanço Geral está em cima desse caso. Qualquer novidade, eu informo ao vivo. A Flor de Lis nega qualquer participação no crime. Ela rebate qualquer tipo de acusação e ela tem emitido diariamente aí notas e informações falando sobre o assunto.